Isso já aconteceu com você? Você tentou ver Mobile Suit Gundam e pensou: bom, a Netflix possui todos os 3 primeiros filmes, então é só assistir Gundam Edição Especial, Soldados da Desolação e Encontros no Espaço. E depois, o próximo filme, Char Contra-Ataca. Mas você não entendeu absolutamente nada, porque você não sabe por que e como Char chegou a líder de Neo Zeon. Ou então, o que diabos é Neo Zeon, porque você precisa assistir Gundam Zeta, para saber o que foram os Titãs e o movimento anti-terra. E também entender quem são os Cyber New Types, assistindo também o Double Zeta. Mas se você assistir apenas Zeta, só vai entender as motivações de Char em CCA se jogar o jogo de Play 1 que ainda não existia quando o filme foi feito. Então sim, assistir Gundam pode ser um pouco complicado. Existem diferentes séries, diferentes linhas do tempo, diferentes universos, ora conectados, ora desconectados. Então, como começar a ver Gundam? Com Gundam sendo uma das mais longevas franquias da história da ficção científica, existe muito a ser explorado. O que é a Universal Century? Quais histórias se conectam? O que é a continuação do que? E eu estou aqui para responder algumas dessas questões, mas mais do que isso, não só apenas um guia de episódios para quem quer começar a assistir Mobile Suit Gundam, mas sim para quem quer entender esse universo, ou pelo menos o comecinho dele. O que são os New Types, o que é a lendária Guerra de um Ano, e mais importante, por que esse futuro desenvolveu máquinas tão terríveis de guerra em vez de fazer o que qualquer civilização sensata faria, bombas nucleares. Com isso em mente, eu estou aqui para rir de você. Não, brincadeira, eu nunca falei isso. Boas-vindas ao Central Pandora, e hoje vamos falar sobre Gundam, um guia mais amplo sobre esse universo para começar a entender ele melhor, saber por onde começar a assistir. Um vídeo que eu definitivamente deveria ter feito antes de fazer os 2 outros vídeos sobre Gundam. Mobile Suit Gundam, ou MSG, foi criado no final da década de 70 por Yoshiyuki Tomino, muito inspirado por outros animes de mecha, alguns que ele trabalhou, e também por Star Wars. Bastante em Star Wars. É uma narrativa que explora a ideia de como a humanidade vai avançar diante da colonização espacial. A história principal é praticamente toda a primeira década e meia da franquia. Essa parte se passa no que é chamado de Universal Century, a linha do tempo principal desse universo, o ponto de partida definitivo para qualquer um que quer desbravar essas histórias. Então, sem mais delongas, Gundam tem o começo da sua principal linha do tempo na colonização espacial pela humanidade. Na história, a população do planeta chega a 9 bilhões de pessoas. Lembrando que, na década de 70, a superpopulação era uma grande preocupação da ficção científica, uma preocupação que não se mostrou realmente preocupante. Com a falta de recursos da Terra, foram desenvolvidos os programas para enviar pessoas para as colônias espaciais. Primeiro, colônias próximas do planeta, e depois cada vez mais distantes. Essas colônias ficam em espaços ideais para sua construção, denominados lados, ou então sides. Por isso, na franquia, vai ser comum você ouvir o nome de locais como Lado 6, Lado 7, Lado 3 e por aí vai. Nesses espaços estão várias das colônias que conhecemos durante toda a franquia. Como é de se imaginar, com a colonização espacial sendo um risco, aqueles que foram migrados para fora do planeta eram justamente o que estavam longe do centro da sociedade. No começo, pessoas com conhecimentos necessários para o desenvolvimento dessas colônias eram prioridade da migração espacial. Mas com o tempo, com a necessidade de população demográfica para elas realmente funcionarem, logo o programa de imigração obrigatória surgiu. A Terra se tornou um lugar para a elite, um lugar já estável, já ideal para nossa sobrevivência. Enquanto para aqueles que foram expulsos do planeta e os seus descendentes, agora chamados de espaçonoides, a sobrevivência seria algo longe de ser garantido. Eles teriam que lidar com as dificuldades que surgiram ao tentar se adaptar a um novo ambiente, um ambiente que vai contra milhões de anos de evolução. Por volta do ano 0020 do Universal Century, ou seja, 20 anos após a crise populacional e o início do programa de colônias espaciais, a população espacial já beirava os 500 milhões. Nesse mesmo período, as guerras deixaram de existir e foram declaradas extintas da face da Terra. E 20 anos depois disso, quase 5 bilhões de humanos já estavam no espaço, quase 40% de toda a população humana. Com uma divisão tão grande da população, com muitos dos espaçonoides forçados a se adaptar à dificuldade do espaço, a opinião deles sobre os terráqueos não era das melhores. No entanto, as colônias dependiam da Terra, e com isso todos os sentimentos de revolta e qualquer tentativa de rebelião era facilmente controlada pela força militar superior da Federação da Terra e também através de negar suprimentos básicos para os espaçonoides. Ao mesmo tempo, a Terra ficava desigualmente com o que era produzido nas
colônias, enquanto também aplicava taxas altíssimas na água e no oxigênio, sempre mantendo os espaçonoides sob o peso da bota ou então da canetada. Essa óbvia bomba relógio começou a sua contagem regressiva com Zeon Zum Daikun. Daikun foi responsável por desenvolver a filosofia do cantolismo, uma ideia ambientalista de que os humanos deveriam se desenvolver para longe da Terra enquanto preserva o planeta como o lugar sagrado onde se originou a humanidade. O cantolismo também acreditava na independência total de todas as colônias e os seus direitos de existirem sem a interferência da Federação da Terra. Quando Zeon se mudou para as colônias mais distantes do planeta, no Side 3, a sua filosofia começou a se espalhar entre os espaçonoides de lá. Daikun também foi o primeiro a propor um conceito fundamental para Gundam, a existência dos New Types. Ele acreditava que, com a humanidade se livrando das correntes da gravidade, tendo que aprender a vencer as forças gravitacionais do espaço, ela evoluiria para um novo tipo de ser humano. Humanos que estão sintonizados com as ondas do universo, e por isso eles são mais ágeis, com reflexos tão afiados que parecem prever o futuro, mas também muito mais emotivos, já que eles podem sentir as emoções dos outros com grande facilidade. Eles são grandes empáticos, e num mundo destroçado pela desigualdade e pela guerra, são grandes sofredores. As histórias que são criadas ou então seguem bem de perto as ideias de Tomino têm os New Types como foco principal, e a ideia de que as emoções humanas são a mais valiosa força do universo. No ano 0068, prestes a declarar a independência do lado 3, Zeon Daikun morre de forma inesperada. Muitos acreditam que ele foi assassinado. O seu autoproclamado sucessor, Daegun Zabi, assume a liderança do agora Principado de Zeon. E enquanto Daikun acreditava que a paz deveria ser alcançada através do entendimento, a família Zabi acreditava que você não alcança paz sem guerra. Logo, as palavras de Zeon foram deformadas, e a sua visão de uma humanidade evoluída, em sintonia, em conjunto, se tornou a visão da superioridade espaçonoide, e seus ensinamentos se tornaram propaganda para um sentimento de raça superior que os Zabi exploraram para transformar o Principado em um regime genocida, autoritário e pronto para uma guerra brutal. Guerra essa que foi declarada no ano de 0079, a guerra conhecida como a Guerra de Um Ano. A Guerra de Um Ano foi uma guerra única, até mesmo nesse universo. Um termo que você vai ouvir em diferentes narrativas da franquia é partículas Minovsky. Isso geralmente é jogado do nada e sem muita explicação, o que pode ser bem confuso para quem está começando. De forma simples, as partículas Minovsky são a desculpa esfarrapada que o Tomino deu para a magia espacial. As partículas Minovsky foram descobertas através do físico Trenov Minovsky. Ele foi o principal responsável por estudar e desenvolver a física Minovsky, que foi a tecnologia que, enquanto era considerada absurda quando era mais novo, foi responsável por desenvolver os reatores termonucleares de alta potência que usam hélio 3 e que não deixam o mesmo rastro de radiação que os reatores nucleares atuais. E eles levam isso bem a sério, tem até toda uma equação para explicar como funciona isso tudo. Os conceitos da física Minovsky permitiram que novos motores espaciais mais poderosos e fontes de energias inimagináveis pudessem ser desenvolvidas, além, é claro, do desenvolvimento de novas armas, o que acabou se tornando um dos principais armamentos nas naves de guerra. Mas com isso surgiram também as partículas Minovsky, um novo elemento resultado dos reatores Minovsky-Lonesco. Essas partículas que se formam através do reator causam uma grande interferência em equipamentos eletrônicos e principalmente radares e sistemas de mira e comunicação. Com Zeon já se preparando para a guerra, eles começaram a testar o uso dessas partículas, também chamadas de partículas M, em campo de batalha, inutilizando qualquer tipo de combate de longo alcance. Surgiu então a necessidade de uma nova forma de combate, principalmente a curta distância. Foi aí que Zeon desenvolveu os Mobile Suits, ou MS. Com o primeiro traje de combate em larga escala produzido sendo o MS Zaku. Máquinas que se mostraram devastadoras contra os equipamentos da Terra, tanto pela agilidade quanto pela capacidade de combate corpo a corpo em curta distância, dando a Zeon toda a vantagem no começo da guerra. Tenente, eles estão espalhando partículas Minovsky na área. Nossa comunicação e navegação segura e anônima está comprometida. Eu tive uma ideia. Ativar
NordVPN. Com a NordVPN, você não só pode se comunicar sem se preocupar com a interferência das partículas M, dos new types encheridos e principalmente dos hackers e trackers, como também dos milhões de sites e provedores de olho em todos os seus dados. E sabe quando tentam te manter longe do potencial completo da plataforma que você já paga? Com um clicar de botão, você pode estar do outro lado do mundo, sem limites para sua assinatura de streaming, sem ter que se preocupar com estar pagando muito e recebendo menos. Com a NordVPN, é bem mais fácil a missão de tentar encontrar qualquer Gundam para assistir, e muitas outras histórias de ficção científica. Navegue com segurança e sem barreiras para o seu conteúdo. A NordVPN oferece também a proteção contra as lojas falsas e a detecção de golpes durante suas compras online. Classificada como a terceira melhor no teste de detecção de lojas falsas, a proteção da NordVPN é muito mais do que praticidade e utilidade na sua internet, mas também tranquilidade para você e para o seu bolso, te avisando caso você esteja prestes a cair em um golpe em qualquer navegador. Desbloqueie todo o poder da sua internet clicando no link da descrição e assinando a NordVPN e ainda ganhando 4 meses extras no seu plano. Clique no link na descrição para uma navegação muito mais poderosa e segura e ainda ajudar o Central Pandora a trazer entretenimento de todas as galáxias. Então esses foram os eventos que estão espalhados em várias mídias, mas que formam o Universal Century. E eu não expliquei toda a linha do tempo, apenas os momentos iniciais e mais impactantes. Eu acredito que com isso você tem a base necessária para começar a assistir qualquer série do Gundam, seja dos OVAs aos filmes compilação, sem se perder muito no Universal Century. Eu acredito que com esse pequeno guia, nenhum termo ou informação que aparecerem nessas histórias vão te confundir. Tudo isso serve de pano de fundo para a história contada na animação original, popularmente chamada de Gundam 0079. Você pode encontrar a série completa no Crunchyroll e, alternativamente, na Netflix você pode encontrar os 3 filmes que são compilações da série. Eles contam exatamente a mesma história, mas com algumas cenas refeitas e alguns fatos levemente alterados. O próprio criador diz que os filmes são a versão definitiva da história. Eu respeitosamente discordo, eu acho que a melhor forma de começar a ver Mobile Suit Gundam é através da série original. Ela conta com muito mais tempo para explorar os seus personagens, então quando as coisas acontecem você está muito mais conectado a cada um deles. Mas os filmes não são menos do que obras-primas. Também é uma ótima maneira de começar caso você tenha menos tempo. Mas se você vê um, você não precisa ver o outro, a não ser que você esteja com muita curiosidade para ver as diferenças. Mas você pode estar se perguntando, não seria melhor começar por The Origin, que contam todos os eventos que levam à primeira série? E a minha resposta é... não. Os OVAs prequels alteram alguns fatos e datas que até fazem um pouco mais de sentido, principalmente se você analisar estratégias militares. No entanto, eu acho que essas mudanças, mesmo que pequenas, podem atrapalhar quem está começando a ver Gundam pela primeira vez. Eu acho que primeiro você precisa assistir a série original, absorvê-la, entender suas ideias, os seus contextos e principalmente o seu tempo antes de assistir toda a prequel. Eu recomendo ela mais para quem já assistiu Gundam, quem gosta e está procurando entender mais sobre esse universo. Na Crunchyroll você também encontra o The Origin. Então, basicamente, o melhor jeito de começar a assistir Gundam é pelo começo. Que surpresa! No entanto, ainda assim pode ser complicado assistir uma série de 43 episódios, ou até mesmo 3 filmes de quase 3 horas cada um. Portanto, se você quer um começo mais leve, eu acho que War in the Pocket é uma ótima recomendação. Enquanto War in the Pocket é muito mais poderoso quando você já tem um conhecimento sobre o resto da franquia, eu acredito que ele também surge como uma história perfeita para quem quer entrar nesse mundo. War in the Pocket não exige que você saiba sobre qualquer outra parte desse universo. Ele tem personagens que começam e terminam aqui, e com arcos bem definidos, e tudo o que precisa ser explicado é explicado. É um bom começo relacionado a temas e ideias, que pode ser mais fácil de absorver do que as muitas e muitas horas da série, ou até mesmo as quase 7 horas dos 3 filmes. É um bom jeito de saber se o Universal Century é para você, sem precisar gastar tanto tempo assistindo a série. War in the Pocket não só apresenta o conceito dos mechas, da Guerra de um Ano, e traz toda a estética de Gundam, como também é o OVA que mais coloca à frente a mensagem anti-guerra que Gundam sempre trouxe. Não que essa mensagem não seja bem forte nos outros títulos, mas... você sabe.
Com isso, de forma compreensiva, minha recomendação para quem quer começar a ver Gundam é War in the Pocket, para quem está na dúvida, e começar pela série original, para quem tem certeza que quer adentrar nesse mundo. Sendo assim, eu vou deixar aqui a minha recomendação para você que quer acompanhar ela cronologicamente, sem se perder muito em saber o que é necessário ou não. Começando com Gundam 0079, o ponto de partida fundamental. Depois temos os 3 OVAs de MS Glue, que oferece uma boa visão do outro lado da guerra. O OVA 8th MS Team, um dos melhores OVAs da franquia, já comentado aqui no canal War in the Pocket, e todos esses cobrem a guerra de um ano em diferentes pontos de vista. E nesse mesmo período, há também o Doan's Island, remake de um episódio deserdado da série clássica, e o recente Wrecking for Vengeance. Esses você pode assistir a qualquer momento depois de ter assistido 0079, sem se preocupar muito com cronologia. A história então continua em Gundam 0083 Stardust Memory, que faz uma ponte com o então necessário e primeira continuação por ordem de lançamento, Gundam Zeta. Gundam Zeta é basicamente o que você pode chamar de o Gundam 2. Gundam Zeta então é seguido por Double Zeta, que, bom, é um problema para muitos. ZZ tem um tom bem diferente do bem sério Zeta, e com isso ele causa certo efeito chicote se você assistir as duas uma depois da outra. Enquanto ela não é necessária para o avanço de Char e Amuro, e não leva diretamente a Char contra-ataca, é importante sim assisti-la para entender várias pontas soltas de Zeta. Muitos acham que é possível pular Double Zeta, e sim, é possível, mas eu ainda acho que ela é necessária para a experiência de quem está acompanhando a série. Depois de Double Zeta, então, temos o filme Char Contra-Ataca, que completa o ciclo que começou lá em 79 e fecha essa história. Acompanhando toda essa sequência, você é praticamente um mestre em Gundam, praticamente vendo tudo que está no centro dessa franquia maravilhosa, em basicamente um passo a passo de como acompanhar ele todo. Universal Century continua então com Unicorn, para muitos fãs uma das melhores, se não a melhor temporada da franquia. No entanto, ela não é tão necessária para quem quer completar pelo menos essa linha do tempo principal. Gundam Hathaway seria, por enquanto, o final de todo esse ciclo, lidando com as consequências diretas da história de Char e Amuro em Char Contra-Ataca. Você não precisa ver Unicorn para entender Hathaway, e você não precisa ver Hathaway para sentir uma conclusão de Unicorn. Elas são histórias quase sem nenhuma conexão. A continuação de Unicorn é o filme Narrative. Basicamente seria como se você pudesse escolher qual final do Universal Century você prefere. Com isso, essa linha do tempo principal praticamente acaba, tendo então um pulo chamado de Late Universal Century. Aqui acontecem as histórias Gundam F91 e Victory Gundam, que você pode assistir de forma separada de todas as outras. F91 foi uma tentativa de começar novos caminhos para a franquia, por isso eles são bem separados de tudo o que veio antes. E claro, temos o filme live action, sim, sério, feito no Canadá, é sério, que é canônico, é sério, que você pode assistir caso você se odeie. Não, brincadeira, as pessoas são más com ele, mas ele tem o seu valor. Assista e tire suas próprias conclusões. Como eu já falei bastante aqui, eu acho que não deve ter mais muita coisa a se falar. Oh my goodness! Fazer um guia de todas as linhas do tempo do Gundam é praticamente impossível, mas eu não acho que seja necessário. Eu acho que mais importante do que ter que entender uma linha do tempo específico, o que vê antes do que ou depois de que, é entender qual é a ideia de Gundam, entender sobre o que ele está falando. E a partir disso, eu acho que honestamente você pode pegar qualquer história e logo vai começar a assimilar tudo o que está acontecendo. Gundam é uma franquia que navega dos Real Robots, histórias mais militaristas e realistas, até os Super Robots, histórias muito mais ligadas à fantasia, e ao separar as linhas do tempo, é possível acomodar todas essas histórias, tons e temas. Basicamente, se alguém quer fazer uma série diferente demais, boom, universo novo. E a maioria desses universos são compostos por histórias únicas, ou então com uma ou duas sequências. Como por exemplo, Mobile Suit Gundam Wing, a primeira temporada a chegar aqui na América e por isso a mais popular, graças à Toonami e ao Cartoon Network. É o Gundam com a melhor cena da história da ficção científica. 明日、私の誕生日なの。もちろんいらしてくださいますわね。ひどい。お前を殺す。Você também tem universos como Turney Gundam e o seu Correct Century, uma versão alternativa retrofuturista desse futuro. Você tem o universo pós-calamidade de Iron Blooded Orphans, e todas essas histórias você pode ver meio que a qualquer momento.
Poucas dessas temporadas possuem continuação. As que possuem têm nomes muito parecidos, então é relativamente difícil se perder nessas linhas do tempo. Basta você encontrar qual é o primeiro. Basicamente, qualquer um dos outros universos vai se explicar e você pode assistir de qualquer maneira e em breve assimila tudo. Então, vai fundo em qualquer uma delas. Basta você ver qual robô você achou mais maneiro e começar por ali. Eu só não recomendo as séries da linha Gundam Build Fighters. Eles são uma grande celebração da cultura, principalmente dos Gunplas. É basicamente um Yu-Gi-Oh! Da franquia. Ele é bem legal para os grandes fãs, mas não é uma boa forma de começar nesse universo, porque você vai estar vendo justamente a desconstrução antes da construção. Eu acho que mais importante do que ter que entender uma linha do tempo específico, o que vê antes do que ou depois de que, é entender qual é a ideia de Gundam, entender sobre o que ele está falando. E a partir disso, eu acho que honestamente você pode pegar qualquer história e logo vai começar a assimilar tudo que está acontecendo. Então quer dizer que eu posso assistir Zeta direto? Sim. The Origin antes de tudo? Sim. Posso ver Turn A Gundam sem ver nada antes? Sim. E Geekilks também posso começar por ele? Sim. Eu posso pular a Double Zeta? Não. O importante é desmistificar a ideia de que é difícil começar a assistir Gundam. Basta começar. E aos poucos as ideias vão começar a se encaixar e você vai começar a entender tudo. Mobile Suit Gundam sempre foi uma franquia séria. A sua Guerra de um Ano é completamente baseada na Segunda Guerra Mundial. O uso de Zeon de armas nucleares e táticas de destruição em massa vem da própria bomba atômica, enquanto o uso de gás para cometer genocídios, a sua bandeira e a sua sociedade corrompida por uma ideologia de superioridade racial vem da... Bom, vocês sabem, os Akkus são claramente inspirados pelos Zeros, armas de guerra formidáveis que causaram pânico nos seus inimigos, por causa da sua agilidade e velocidade, mas que logo se tornaram defasadas, e seus pilotos nada mais do que bucha de canhão para morrer numa guerra vazia. A ideia de Gundam sempre foi nos mostrar um possível futuro, onde os erros do passado continuam acontecendo, para nos fazer pensar sobre a nossa própria história e sobre como vamos escolher como nosso futuro será. Continuaremos fazendo a mesma coisa? Iremos nos conectar e avançar como humanidade? Ou estaremos sempre com as nossas almas ancoradas pela gravidade do nosso passado? Esse é o tema central de Gundam, e ao assistir qualquer uma das séries, até mesmo Build Fighters, que é um futuro sem guerra, é preciso identificar qual o tema, quais mudanças foram feitas. Com isso em mente, é possível realmente começar a entender o que está assistindo, o que está por baixo da luta dos robôs gigantes. Quando em Geekilks vemos os Akkus, agora viaturas policiais, arrancando dos espaçonoides do teto sob suas cabeças, temos ali a atualização de algo que sempre fez parte da franquia. Se você quer começar a ver Gundam, muito mais do que um guia simples de séries e episódios e temporadas que você deveria assistir, o mais importante é saber o que tudo isso está tentando te dizer. 人と人の心のつながりの強さとやらを今を乗り越え再び笑顔で会おう。誰も一人では生きられない。 Gundam é uma das grandes franquias da ficção científica, uma das melhores, e mesmo quem não gosta de anime pode gostar da sua estética, dos seus temas, da sua ação, das suas histórias. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor sobre como começar, mas mais importante, que talvez tenha te incentivado a começar a assistir Gundam. Eu espero que isso tudo tenha te ajudado. E eu agradeço por ter me acompanhado até aqui nesse vídeo. Continue com a gente, porque estaremos sempre por aqui trazendo o entretenimento de todas as galáxias. E um agradecimento especial aos nossos apoiadores que ajudam a nave do Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica. Como os primeiros imediatos Alexandre Seolin, Marco Marcos, Joel Melo, André Oliveira e Nostromo, os membros da Ponte de Comando Bruno Almeida, Raven e Guilherme Ian, e os oficiais de ciências Oitavo, Rafael Rodrigues, André Pena, Alisson e Ludmila Russo.